Sejam bem-vindos e agradeço a presença de cada um de vocês, o carinho com que vocês se fazem presentes. Boa noite, Heloísa. Boa noite, nosso grupinho. Está ficando cada vez mais gostoso estar com vocês. A nossa conversa, nosso bate-papo dessa noite, a proposta de estarmos juntos com vocês hoje, é para refletirmos um pouco mais sobre o tempo. O tempo e a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o viver o momento presente, o viver o aqui e agora. Eu acho que é um dos temas mais interessantes de serem abordados, porque eu acho que é um dos motivos principais que levam pacientes aos consultórios. Não só no meu consultório, mas eu acho que grande parte dos médicos e dos psicólogos que recebem pessoas com queixas, né, emocionais, eu acho que estão ligados a essa relação, a essa organização emocional frente ao tempo. O que é viver o momento presente, o que é viver o passado e o futuro? Eu posso adiantar para vocês uma coisa. É impossível nós vivermos passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma escolha. Ou a nossa mente está no passado, ou ela está focada no presente, ou ela está focada no futuro. Então, o que gera muitos distúrbios, o que gera muitos distúrbios mesmo, patologias emocionais e psíquicas, é exatamente quando nós não estamos focados no aqui e agora, no presente. Eu costumo até, para simplificar, dizer para as pessoas que é muito importante estar com a mente onde o corpo está. Isso aí vai dar uma referência de estarmos vivendo o momento presente. Quando nós focamos no passado, nós ficamos remoendo coisas. Viver no passado é ficar olhando a mesma paisagem indefinidamente. Então, nós ficamos olhando para o passado e fazendo perguntas. Por que isso? Por que aquilo? E nós ficamos fazendo, muitas das vezes, o processo psicoterapêutico. A psicoterapia, muitas vezes, foca nessas perguntas, nos porquês. E ela fica, então, trabalhando as questões do passado. Mas eu pergunto, esse é o caminho perpétuo? Esse é um caminho que nós devemos alimentar no nosso cotidiano, na nossa rotina? Não, porque se nós ficarmos muito fixados no passado, nós vamos ficar procurando pelas nossas dores e sendo alimentados por essas dores. O passado, ele gera desconforto, é como se nós ficássemos mexendo numa ferida indefinidamente. Uma ferida precisa ser cicatrizada. Uma mágoa precisa ser superada. Então, quando nós trabalhamos, e eu trabalho com hipnose, com regressão, mas eu sempre incentivo os meus pacientes a não irem para essa ferramenta, se for, primeiro, por curiosidade, ou se esse paciente não estiver pronto para fazer mudanças, transformações. Nós precisamos estar disponíveis para a mudança e para a transformação, senão não tem sentido nós ficarmos investigando o passado. O passado, ele gera dor, muitas das vezes, e gera também muitas lembranças positivas. Mas, de alguma forma, o passado vai sendo retroalimentado por esses pensamentos persistentes e impede que a gente esteja focado no presente, no aqui e agora. Motivo de muita depressão quando nós estamos muito focados no passado. Porque muitas das vezes a nossa tendência é sempre nos apegarmos às coisas negativas, então na maioria das vezes nós vamos para o passado para repetir e remoer mágoas, tristezas, ficar revendo na cabeça quem nos ofendeu, quem nos entristeceu, quem nos magoou. Com isso a ferida não se dilui. Nem tudo precisa ser trabalhado com psicoterapia, nem tudo precisa sofrer uma regressão para ser trabalhado. Às vezes, por estarmos focados no aqui e agora, já é suficiente para que nós consigamos diluir as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, as dores do passado. E até as alegrias
e os momentos bons do passado têm que ficar no passado de alguma forma. Nós temos que trazer para o presente as emoções, as experiências, mas não ficar remoendo e repetindo, sejam tristezas ou alegrias. Senão nós não vivemos o presente. As pessoas que ficam muito focadas no passado tendem a ter depressão. As pessoas que ficam muito focadas no futuro tendem a ter ansiedade. Aquela ansiedade que não que sufoca, que angustia, que nos deixa também fora do equilíbrio e do bem-estar. O passado, nós estamos sempre atrás dele para identificarmos culpados. Geralmente nós temos uma família para culpar, nós temos uma genética para culpar, nós temos uma educação para culpar. Então, a gente fica procurando motivos que não são da nossa responsabilidade para justificarmos muitos e muitos erros e muitos desacertos, eu diria, desequilíbrios que nós cometemos então no momento presente. Uma ferida precisa ser cicatrizada. Nós precisamos medicar a ferida, mas nós precisamos que ela fique tranquila para que ela possa trabalhar os tecidos e os tecidos possam produzir a regeneração. O futuro é aquela pessoa que está sempre pensando no próximo compromisso. Eu tenho um compromisso amanhã, eu estou pensando nele hoje. Quando eu chego no compromisso amanhã, eu já estou pensando no compromisso da tarde. Quando eu chego no compromisso da tarde, eu estou pensando no compromisso da noite, da semana que vem, etc. Então, nós estamos sempre vivendo um processo de ansiedade quando nós estamos muito focados, muito linkados ao futuro. A ansiedade é um dos males do mundo, um dos males da atualidade e nos tira o sono, tanto a depressão quanto a ansiedade. Nos tira a saúde, nos tira o sossego, nos tira a paz, a tranquilidade. As pessoas muito, eu diria assim, as pessoas muito afoitas, não é? Precisam entender que tudo tem um tempo. Tem o tempo de encerrar com o passado e tem o tempo de aguardar que o futuro venha com sua calma, com sua tranquilidade. Nós plantamos e temos que esperar a semente germinar. Nós não podemos ter essa aflição medonha, porque nós não vamos dormir, não vamos ter um equilíbrio hormonal, nós não vamos ter um alinhamento energético que vai garantir a nossa saúde. Estamos fora do compasso. Viver o presente é estar conectado com a nossa emoção, com os nossos pensamentos, com as nossas sensações, com o nosso humor. Nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que descobrir quem nós somos. E isso só se dá, o autoconhecimento só acontece quando nós estamos prestando atenção nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas sensações, e nessa lista que eu acabei de falar, de pensamentos, humores. Nós precisamos estar atentos à nossa maneira de ser, à nossa maneira de agir e de reagir. O nosso consciente, ele comanda a ação. As nossas ações podem ser planejadas, podem ser organizadas e nós podemos mostrar quem nós não somos através desse planejamento. Nós podemos ser muito bem organizadores de um fake, de alguém que nós não somos. Mas quando nós vivemos situações imprevistas, inusitadas e temos que reagir, aí nós mostramos quem nós somos. Mostramos se somos equilibrados ou desequilibrados, se temos mais irritabilidade ou menos irritabilidade, se conseguimos reagir de um jeito mais afetuoso, mais humanitário, mais egoístico. Na reação, nós mostramos a nossa essência. Não tem como camuflar. As reações são provocadas por estímulos externos e as reações denunciam o nosso conteúdo interno.
Imagine que nós estamos querendo fazer uma viagem dos nossos sonhos, uma viagem importante, seja a nível pessoal ou a nível profissional. E nós, então, fazemos um passaporte, digamos que seja uma viagem longa, ao exterior, uma viagem dos sonhos, então a gente faz um passaporte, a gente organiza, a gente compra passagem, a gente faz as reservas nos hotéis, nos museus, etc. Vamos fazer uma grande viagem. Só que nós chegamos lá naquele outro país, entramos para dentro do hotel e ficamos olhando pela janela. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias e passamos 15 dias olhando pela janela do hotel. Essa é uma situação parecida com quem vive só no passado. Ele olha só pela janela, a mesma janela. Ele foca na mesma dor, na mesma dificuldade, ele fica remoendo os seus processos do passado e não anda para frente, não sai do lugar. Alguém gostaria de fazer esse tipo de viagem? Mas é assim que muitas vezes nós fazemos quando nós viemos para o planeta. Temos toda uma organização para chegarmos aqui, para estarmos inseridos dentro de um contexto de relacionamentos. E quando nós chegamos, muitas das vezes nós optamos de ficarmos só olhando para a mesma janela. Da mesma forma, aquela pessoa que também faz um grande planejamento de viagem, mas faz dessa forma. Ele tem 15 dias para conhecer, para fazer essa viagem internacional e ele marca 5 visitas a 5 museus diferentes no mesmo dia. Ele vai conhecer algum museu de verdade? Em 15 dias ele marca para conhecer 20 cidades. Ele vai conhecer alguma cidade de verdade, para valer, profundamente? Ele vai conseguir apreciar a cultura de alguma dessas cidades? A gastronomia, as pessoas? Ele vai conseguir se relacionar com as pessoas se ele tem que estar em 20 cidades em 15 dias? Essas são as pessoas que vivem focadas no futuro. Elas têm tantos compromissos, elas são movidas por tantas atividades, tantas reuniões, tantas atividades diferentes, que ela nunca está, de fato, em nenhuma delas. Então, essas pessoas sofrem da síndrome do século, que é a síndrome da ansiedade. No extremo nós temos a depressão, no outro extremo a síndrome da ansiedade. Nós fazemos planos para um futuro que a gente nem sabe se vem e como virá. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós falávamos disso na semana passada. Teremos um futuro? Como será esse futuro? Como será que nós vamos nos comportar com tantas coisas diferentes, com tantas rotinas diferentes que virão, que precisaremos adotar, querendo ou não? E nós priorizamos muitas coisas equivocadas. Quando nós nos fartamos desses infinitos planejamentos e estamos muito focados no futuro, e muitas vezes nós somos movidos pela ambição, somos movidos pela tecnologia, pela modernidade, pela velocidade, pelo lado profissional, geralmente nós deixamos de lado o pessoal, deixamos de conviver com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas, deixamos de saber o que elas têm dentro delas, seus anseios, suas necessidades. Os nossos relacionamentos, eles são tão mais ricos quanto mais nós prestamos atenção neles, quanto mais nós nos dedicamos às pessoas. Nós precisamos ouvi-las, nós precisamos prestar atenção na sua sensibilidade, nos seus apelos, nos seus sinais, nos seus lamentos, na sua fragilidade. Nós precisamos conviver com as pessoas. Nós só podemos conviver com as pessoas de uma forma tranquila e equilibrada se nós convivermos da mesma forma com o nosso interior, com o nosso eu, com a nossa essência. Para isso nós precisamos do quê?
nós precisamos do silêncio, nós precisamos da contemplação, nós precisamos da observação, do respeito com relação às nossas necessidades. Tá aí uma coisa muito importante: atender às nossas necessidades. Nós precisamos estar atentos às nossas necessidades. Precisamos identificá-las para poder atendê-las. É assim que nós vamos chegando mais e mais perto da nossa felicidade. E só assim nós vamos ter condições de nos relacionarmos com as pessoas de uma forma equilibrada, saudável, aprazível. O interrelacionamento, ele passa pelo diálogo. Ele começa e termina pelo diálogo, pelo respeito. Eu preciso fazer esse movimento em relação a mim mesma e preciso fazer esse movimento em relação ao outro. Eu preciso ouvir o outro. Eu preciso acolher o outro. Eu só posso acolher uma pessoa se eu entender o que ela necessita, o que ela tem de anseios. É uma questão de respeito. Nós somos muito vorazes com relação às nossas ambições, aos nossos planos, aos nossos sonhos, mas muitas e muitas vezes nós nos perdemos por esse caminho. As nossas referências muitas vezes são confundidas por situações, eu diria, movidas pelo egoísmo, pela ambição, por esse descompasso, né, nos relacionamentos, na falta do diálogo, na falta de um diálogo, eu diria, mais fluido, mais respeitoso, mais transparente, mais verdadeiro. Nós temos uma essência dentro de nós que não é escutada. Essa nossa voz tem vários nomes, mas é uma voz interior, é o nosso subconsciente, é o nosso inconsciente, é o nosso eu espiritual, é o nosso outro eu. Não importa, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas existe uma essência dentro de nós que nos diz, que nos aponta o caminho, que nos diz por onde temos que seguir, que nos mostra a que viemos, o que temos que conquistar, o que temos que trilhar nesse caminho. Eu não sei o que vocês fazem, porque nós precisamos de dar um espaço para que isso aconteça. Então, vamos assim colocar que a gente deveria pensar no passado 10% do nosso tempo, no futuro 10% do nosso tempo, e eu diria que 80% do nosso tempo deveria ser dedicado ao nosso presente. Porque nós precisamos, obviamente, transitar entre passado, futuro e presente, mas a maior parte desse tempo precisa ser, desse foco, dessa atenção, precisa ser no presente. E eu costumo sugerir que as pessoas tirem todos os dias um tempo para fazer as avaliações do passado e do futuro. Uma avaliação do nosso dia, uma avaliação, eu faço isso, uma avaliação do meu dia, da minha semana, e eu faço aquela reflexão sobre o que eu fiz de certo, de errado, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter trabalhado ou me protegido ou ter sido um pouco mais solidária. Enfim, eu faço uma avaliação das coisas já feitas, realizadas num passado mais recente. E de vez em quando eu faço aquela viagem para um passado um pouco mais distante, mais remoto, porque ele também me dá sustentação, obviamente, né? Eu sou o fruto desse passado. Mas eu sou experiência, eu sou aprendizado, então eu tenho que também fazer uma programação para o dia seguinte. E também no mesmo horário da noite, eu me organizo para o dia seguinte. Eu penso o que eu gostaria de fazer e preciso fazer para o dia seguinte. Então eu sempre tiro um tempo para avaliar o meu passado e eu sempre tiro um tempinho para avaliar o que eu quero para o dia seguinte,
para a próxima semana, para os próximos encontros, para os próximos contatos. No meu trabalho, eu faço uma avaliação da agenda que eu atendi no dia, da agenda que eu vou atender no dia seguinte. Nós precisamos disso, sabe, pessoal? Nós precisamos de dar um tempo para essa nossa essência, para esse nosso eu espiritual poder vir dialogar conosco e nos dar um direcionamento mais equilibrado e mais fértil para os nossos acertos poderem chegar. Não tem como, né, pessoal? Não há a menor possibilidade que um aprendizado se dê, que ele aconteça, se não houver um foco, uma atenção. Um professor sabe muito bem disso. O aluno precisa estar focado, ele precisa estar atento, ele precisa estar interessado, envolvido para que o aprendizado aconteça. Se eu estiver dispersa, ou se eu estiver mudando de foco o tempo todo, para lá e para cá, para o futuro, para o passado, indo e voltando, eu não vou, de fato, estar ligado, estar atento, estar aprendendo o que eu preciso aprender. Tentem desenvolver um hábito de tirarem um tempo para prestarem atenção em vocês e para atender às necessidades. A nossa essência sempre vai nos dar o norte. E nós precisamos dar, então, abertura para esse canal, para que essa comunicação se dê, para que ela aconteça. Eu preciso conversar comigo, eu preciso ouvir a minha consciência, o meu eu espiritual, eu preciso que isso aconteça. Essa é uma condição para o nosso caminho, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Tudo bem? Boa noite para vocês todos aí, se estão me vendo, ou pelo menos se a minha querida amiga está me vendo, boa noite. Todos estamos te vendo agora. É uma das mesmo, né, as tecnologias, o Léo sempre dominou as tecnologias, mas novidade, né, Léo? Dominar é uma palavra muito forte. É difícil dominar alguma coisa, né? Tá, então você vai falar um pouquinho para nós e nós vamos tentar colocar o fone aqui para melhorar. Fala para o pessoal que está te ouvindo bem. Eu trabalho, vamos dizer assim, comigo mesmo há muito tempo, para ser mais preciso, desde 1979. Eu falo que existe duas fases na minha vida, antes de 79 e depois de 79. Por quê? Porque eu entrei em contato com uma psicologia que veio de fora, o autor dela aqui chamava-se George Gurdjieff. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Muito bom. Eu ganhei esse livro de um amigo dizendo assim, eu estou te dando esse livro com nenhuma intenção, mas com todas. E realmente foi um divisor de águas. Por quê? Porque você sempre ouve, desde criança, se você teve uma formação, por exemplo, no meu caso, católica, que você precisa amar ao próximo. Só que você não tem um botão que você possa apertar e, a partir desse momento, você passa a amar o próximo. É muito difícil mesmo. Por quê? Porque, na maioria das vezes, aquilo que você lê, o que você ouve, fica tão somente no plano intelectual. Então, você é capaz de repetir, como eu vejo pastores com toda a Bíblia, sabendo todos os versículos, tudo, mas não tem nenhuma vivência interior. Eu digo uma coisa curiosa, às vezes a pessoa vai numa missa católica e tem a sua comunhão, você vê a pessoa totalmente recolhida, de repente termina a missa, ela sai, estão mexendo no carro dela e ela já fala um palavrão, quer dizer, não entendeu nada. Na realidade, ela não tem nenhum controle sobre si mesma. E o que começa a acontecer a partir do momento em que você começa a se auto-observar? Existe uma frase conhecida de todos que foi dita por Sócrates, conheça-te a ti mesmo, e que é muito dita do ponto de vista intelectual. Conheça a ti mesmo. O que significa isso? Você tem que ter uma técnica para fazer isso daí. Você precisa fazer
exercícios especiais para fazer isso. Por quê? Porque não é fácil. Nós agimos de uma forma tão mecânica, fisicamente, sexualmente, instintivamente, emocionalmente, intelectualmente. Nós somos verdadeiros, vou falar uma palavra que vocês vão achar estranha, mas não é o robô, é aquele que passou do robô. Teve um filme chamado, eu esqueço o nome agora, mas os androides. Nós somos verdadeiros androides. A primeira fase para você descobrir isso é quando você começa a aprender a se auto-observar. E você começa a perceber, por exemplo, de uma maneira muito amarga, muito sofrida, que tudo aquilo que você critica nos outros está dentro de você. O cafajeste, o canalha, o cara bom, o cara legal, mas você vai perceber ao longo do tempo que tudo isso daí se constitui naquilo que a gente chama de personalidade. A palavra personalidade, vocês sabem, vem de persona, palavra latina, e que era utilizada nos teatros antigos, tanto grego como romano. Eles jamais apresentavam como o rosto era. Eles colocavam máscara. Essa máscara chamava-se persona. Como eu disse, foi um divisor de água em 1979, quando eu ganhei um livro de um amigo meu, e a partir daí eu comecei a estudar através de um... O livro é curioso, ele chama-se Fragmentos de uma Enseñanza Desconocida. Em espanhol eu tenho até hoje, ele é uma espécie assim de bíblia minha, porque eu leio praticamente toda manhã. Eu acordo mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã, e você fez um apelo para que as pessoas, antes de deitar, fizessem isso, mas o meu momento é na manhã, na madrugada, no silêncio da madrugada. O meu é uma sugestão, né? Eu, na verdade... Sim, mas cada um deve ter um time aí, que é o necessário, né? O que se aprende? Eu falei do botão, que é amar ao próximo, ter empatia, tudo isso daí, de um ponto de vista intelectual, nós entendemos perfeitamente. O problema são as outras personalidades que nos conduzem, se estão entendendo aquilo que estão fazendo, ou pior, se estão aceitando aquilo que nós dizemos. Eu já reparei, por exemplo, em reuniões, em empresas, em que tem 7, 8, 10, 12 membros, né? E se levanta um problema e todo mundo chega àquela discussão até que chega-se a um consenso. Então, todo mundo concorda com isso, todo mundo concorda porque todo mundo tem que concordar. Mas você percebe que tem pessoas que concordam intelectualmente, meneando a cabeça, mas emocionalmente não. E tem outros, por outro lado, que concordam emocionalmente e intelectualmente não, porque não concordam da forma. Então é curioso quando você começa a perceber que dentro de si mesmo você tem grandes representantes dessas personalidades. E elas mudam conforme as circunstâncias. Tem uma frase fantástica que eu considero fundamental para esse estudo de psicologia, que é o seguinte: os eventos exteriores estabelecem seus estados interiores. O que significa, você quando começa a se auto-observar, verifica que a todo momento você é chamado a atenção por associação, por lembrança, qualquer coisa, que você olha para um foco de um acontecimento e imediatamente ou vem o passado, ou vem uma lembrança, e você acaba saindo do foco. Aí você volta de novo daqui a pouquinho. Tem um exercício que eu acho fantástico. Dê 100 metros, caminhe numa calçada e tente, durante esses 100 metros, lembrar-se de si mesmo. Você disse uma coisa curiosa, que eu acho fantástica, é o seguinte: a todo momento pergunta se você está junto ao seu corpo físico, que é a coisa mais fácil. Você está onde o seu corpo físico está, você está? Vocês vão descobrir... Oi, pode falar. Eu acho, Léo, que é uma das formas mais simples de nós puxarmos o foco. Pensa onde está, tem que estar na sua mente. Uhum. Exatamente. Exatamente. Porque se nós estamos aqui nesse plano, com todas essas influências materiais ao nosso redor, tem um objetivo. E o objetivo é o aprendizado do presente.
É a observação, o nosso comportamento e a nossa relação com o nosso entorno. Então, eu tenho que estar com a cabeça onde está o corpo. Mas aí nós vamos falar na personalidade. O que é a personalidade do meu ponto de vista, do meu estudo? É tudo aquilo que vem de fora. Você nasce como você falou na essência, você nasce com uma essência, e quando ela começa a se dar conta, vamos dizer assim, da própria percepção, nessa altura, a sua família, seus pais, seus irmãos, o meio ambiente, começam a formar a tua personalidade. Tudo que vem de fora, a sua cultura, a língua que você fala, os sons que você observa, a música, a comida que você come, vão formando uma cultura. E tudo isso vai deixando você impregnado e induzido hipnoticamente, já que você falou em hipnose, de tal forma que, se você tivesse nascido na China, você seria um chinês. Você comeria o morcego que dá o problema do Covid, se é que seja isso, né? Se você nascesse na Austrália, você seria totalmente diferente, mas você tem coisas que são essenciais. Se você é honesto aqui, você seria honesto lá com outra personalidade, com outra língua, com outra cultura. Se você é uma pessoa decente, amigável, você seria dessa maneira na Austrália, onde fosse. Ao mesmo tempo, você seria um mau caráter em qualquer desses lugares. O que é realmente teu? O que é efetivamente teu? Isso é uma pergunta que você deve fazer, porque normalmente tudo aquilo que nós julgamos saber, alguém disse para você, veio de fora, ou você leu ou ouviu. Você tem que fazer essa pergunta para você. Se tirar tudo isso, o que sobra? Sobra a tua essência. Só que aí tem uma coisa curiosa, ela pode ter ficado paralisada logo na sua formação de personalidade. Aí vai entrar num aspecto de religião curioso. O que significa as palavras de Jesus quando ele diz o seguinte, você tem que morrer para nascer de novo? Não é estranho isso? Como tem que morrer para nascer de novo? Você tem que morrer na personalidade para que a sua essência viva. E ela tem que ser trabalhada, porque ela também é criança. A gente trabalhamos no estado de hipnose com os pacientes, nós precisamos, né, que haja, digamos, um relaxamento físico, né, e um foco de altíssima qualidade. Quando isso acontece, nós entramos num estado alterado de consciência, entramos no estado hipnótico, e aí nós conseguimos fazer o contato com o nosso subconsciente, que é o nosso mestre. Ele detém, eu chamo de mestre porque ele detém todas as experiências vividas por nós ao longo dos anos, das vidas, seja lá como nós queiramos considerar. Lá no subconsciente, então, estão registrados as crenças irracionais, os gatilhos, as mágoas, as dores, as ofensas, e muitas das vezes, sob o ponto de vista, né, da hipnose e dessa abordagem, nós temos arquivos escondidos, abafados, fechados, bloqueados às vezes por senhas, mas como num computador, eles estão impregnando o sistema todo, com vírus, com perturbações, com ruídos, com apelos negativos, com incentivos negativos. Então, o nosso consciente, ele é o que filtra, é o que censura, o que proíbe, o que maltrata. E quando nós entramos em comunicação com a nossa essência, com o nosso consciente, com o nosso eu espiritual, então, nós vamos ouvir aquilo que é realmente importante e necessário para que o nosso caminhar, para que o nosso desenvolvimento aconteça. É como passarmos um antivírus no sistema.
E nós não precisamos do terapeuta, ou da psicoterapia, ou da hipnose para fazermos isso. Eu sou uma terapeuta, eu sou uma médica que incentiva as pessoas a aprenderem a fazer a técnica e fazerem o uso da técnica diariamente nas suas casas. Seja à noite, seja de dia, de manhã, na madrugada, que é exatamente você entrar num estado de relaxamento, de tranquilidade, de harmonia, para que a intuição, a inspiração, essa voz interior surja. Os insights, né? Os insights venham e venham para nos dar orientações. Só que depois que a gente chega aqui, a gente rasga o contrato, coloca o contrato na gaveta e começa a reclamar da vida. Nós assumimos uma série de compromissos e depois nós queremos tirar o corpo fora, Léo. E aí nós nos vitimizamos por situações que são comprometidas por nós mesmos antes de estarmos aqui. Então, esses conflitos, muitas das vezes, são gerados porque nós fizemos uma combinação, fizemos um trato, e na hora de cumprirmos esse trato, esse contrato, nós nos rebelamos, nós nos colocamos como vítimas, nós ficamos procurando, no passado, os culpados, e ficamos fugindo para o futuro como se o presente não nos interessasse. Como se o presente não fosse o mais importante. Como se o que tem pela frente fosse melhor. Quem disse? Quem garante? E uma das razões desse esquecimento que nós temos, que você acabou de dizer, né? Você fez um acordo, você assinou um contrato, só que é tão fácil rasgar esse contrato que você nem se lembra dele mais. Mas você concorda com esse raciocínio que nós temos que assumir melhor e com mais transparência esse contrato que a gente assinou lá atrás? Eu tenho a impressão, Silvana, que a gente, vamos dizer assim, é enganado nessa jogada e a gente faz parte desse engano. É como se ele fosse uma coisa muito boa para nós. Porque a maioria das pessoas esquece esse contrato. Tem que ter uma explicação para isso daí. Algum trick que acontece em que você é convencido de que a tua vida é única e você tem que viver o melhor possível hedonisticamente e aproveitar todas as oportunidades. Se você falar para mim, bom, qual é que foi o contrato que você fez? Eu não sei, eu não posso dizer honestamente. Talvez você consiga dizer. Agora, o que eu tenho aprendido é o seguinte, existe uma maneira, um trabalho árduo, difícil, que você tem que ter muita força de vontade para que você realize esse contato interior, para que você realmente redescubra o contrato. Nós temos sinais, Léo. Nós temos indícios. Nós somos capazes de identificar muitos desses sinais. Porque, veja só, eu não preciso saber quem eu fui numa vida passada, ou que de situação, que tipo de enredo, basta do passado, basta eu olhar a dificuldade que eu tenho no presente e eu vou ter indícios daquilo que eu preciso trabalhar, daquilo que eu preciso melhorar. Então, só que você falou uma coisa agora curiosa. Quem é que sabe tanto quanto você que precisa disso? Você está falando para um grupo muito específico de pessoas com um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Então, você sabe que existe um registro ou um contrato que você fez e que todos nós fizemos, que é necessário você, vamos dizer assim, distingui-lo no meio da sua vida. Você sabe disso daí, mas a maioria não. Intelectualmente, você consegue compreender isso daí. Como eu disse, se você tiver em acordo, o teu corpo físico, o teu corpo emocional, o teu corpo intelectual, uníssonos, você consegue ter uma direção, um foco. Mas se esses corpos estiverem, vamos dizer assim, mal distribuídos, vou dizer dessa forma, tá certo? Cada um pensando na sua maneira, né? Um que quer o prazer, outro que quer posses materiais, outro que quer status. Você tem uma briga interior muito grande que te traz insatisfação permanentemente, por isso que você é ansioso, por isso que você se torna depressivo em determinado momento, né?
você é um ser totalmente desequilibrado. Na minha psicologia, o que se estuda? Harmonizar esses corpos, andar junto, porque já é uma boa quando você fala assim, eu estou onde meu corpo está, minha mente está onde meu corpo está, mas você só está fazendo um contato bipolar, vamos dizer assim, com dois corpos. E os outros? Uhum. Quando você fala assim, olha, eu ouvia a Silvana me falar que eu tenho que fazer isso daí. Olha, gostei muito do que ela disse. Só que amanhã você levanta com outra personalidade, querida, você nem lembra o que a Silvana disse. E é curioso isso daí, porque é comum você ir deitar com uma série de desejos por dia seguinte, que você deixou interrompido ou qualquer coisa, e se levantar no dia seguinte e não ter nenhuma vontade de fazer aquilo. Isso é, você vai deitar com um e levanta com o outro, como se diz. É uma coisa curiosa. O tempo todo. Nós assistimos a um filme e ficamos motivados, incentivados a fazer mudanças. Lemos um livro, assistimos uma palestra, conversamos, fazemos uma terapia, mas aquilo se esgota muito rapidamente. Aquilo escorre pelos dedos. Se dilui no tempo. É muito rápido. Então, por isso que eu digo que nós temos que ter um comprometimento muito sério e muito disciplinado com o autoconhecimento. Ele tem que ser praticado todos os dias, em todos os momentos que nós estamos nos relacionando com as pessoas, com a vida, com as dificuldades, com os problemas, com as alegrias. Nós temos que estar o tempo todo, Léo, nós temos que fazer essa checagem e esse alinhamento dos corpos que você colocou. Esse alinhamento, essa coerência é que vai trazer a sustentação para as mudanças. Porque senão, na maioria das vezes, o nosso emocional é muito infantil, ele é muito atrasado perto do nosso... Normalmente é o mais infantil de todos. É aquele que está com raiva, aquele que tem sentimento de vingança, é aquele que você fala uma coisa, não, é aquele que tem simpatia, antipatia pelas pessoas. Não é intelecto. Isso que, muitas vezes, as pessoas vão entender isso, vocês todos vão entender o que eu vou dizer. Isso que muitas vezes, inclusive, boas intenções de uma terapia, e às vezes ficam muitos anos fazendo terapia, porque estão, muitas vezes, trabalhando só o intelecto. Você precisa trabalhar o intelecto, você precisa trabalhar o emocional, o espiritual, você precisa estar disposto a fazer mudanças, você precisa estar disposto a fazer desapego, se soltar, se liberar do passado, entender que o presente tem uma série de coisas maravilhosas para ensinar, e se você ficar no passado remoendo as dores, você não vive essas novas experiências, você não caminha, não evolui, não se dá essa oportunidade da evolução, do progresso. Então, o nosso material é profissional. Mas como tudo é exercício, nós precisamos exercitar essa comunicação, esse alinhamento, esse exercício precisa ser feito todos os dias, Léo. Quem quer um corpo sarado não vai na academia todos os dias? Quem quer ser campeão de natação vai para a piscina 3 vezes por dia? Não tem outro caminho se não for o exercício, a repetição. A cada repetição, nós vamos melhorar a qualidade daquele processo. Não tem outra forma. Só que tem uma coisa, você é impulsionado por desejos... Olha, eu faço uma distinção mas muito grande entre você ter vontade e ter desejo. Uhum. Enquanto o desejo for superior à sua vontade... Aliás, eu tenho que falar alguma coisa a respeito de energia. Eu estudo muito física e estudo sobre energia, tá certo? Isso me interessou há muito tempo. E eu sei que todos esses corpos que eu falei trabalham com energia, só que são energias diferentes, são frequências vibratórias totalmente diferentes. Você tem frequências vibratórias que atingem você diretamente no emocional, no mental e no intelectual, no corpo físico, no corpo sexual, no corpo instintivo. E o que acontece, querida?
quando você começa a fazer o autoestudo, você começa a perceber que você é prisioneiro dessa mecanicidade. Você não faz aquilo que você quer. É como se o corpo, por exemplo, observe que ele se transformou ao longo do tempo e você não precisou fazer nada para isso daí. Você nasceu da barriga da sua mãe, foi embora, é uterina, está hoje com uma determinada idade, e o que você interferiu no seu corpo? Nada. Ele fez uma transformação pessoal e você só substituiu. Tem pessoas até que não gostam dessa transformação e fazem operações plásticas, tudo isso daí. Mas é o seu corpo de expressão. Se você observar as posturas que você tem, físicas, tá certo? E tentar mudá-las, você, por exemplo, é destro, tenta fazer as coisas com a mão esquerda. Você vai falar assim, mas isso não interessa. Tenta fazer com que uma pessoa que é antipática a você, torná-la simpática. Você fala, não, é uma coisa natural. Não é, querida. Você vai descobrir que você é mecânico. Você aprendeu daquela maneira e você tolera determinadas pessoas e não tolera as outras. Em outras palavras, tem alguma coisa dentro de você, o que eu chamo de personalidades, que dominam você. Você não pode ser aquilo que você é. Pensa bem nas escolhas que você faz. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto daquele outro. Será que é você que gosta? Você já perguntou se é você que gosta? Por que tem pessoas que gostam disso e você não gosta? Aí tem um problema sério, que alguém falou em empatia, e uma das coisas que a gente desenvolve bastante nesse estudo que eu faço, que é fundamentalmente prático, nada de intelectual, eu posso dizer 3 horas aqui sobre alguma coisa, mas se eu não estiver sentindo, se eu não estiver praticando, para mim não vale nada. Porque são palavras nada mais que palavras, como se diz, né? Então é muito importante você, por exemplo, consideração. A palavra consideração nesse estudo que eu faço é muito importante, porque existem 2 tipos de consideração. A consideração exterior, é a que eu chamo de empatia, e a consideração interior, que é aquela que fala, mas ele me machucou quando ele falou aquelas palavras. O mundo não está indo da maneira com que eu quero. Você chamou atenção, né? As culpas. Quem são os culpados da minha vida ser dessa maneira? Quando você começa a fazer auto-observação e começa a observar os canalhas, os santos, os demônios que tem dentro de você, você já percebe, querida, ninguém é responsável por aquilo que você tem sido. O teu problema maior é descobrir, e é um choque quando você vê que você não é você, fala, meu Deus do céu, onde eu estou? Como é que eu faço para ser aquilo que eu quero ser e mandar e tomar conta desses seres que eu construí ao longo do caminho, que eu chamo de personalidades, e fazer com que eles se submetam ao meu comando, ao meu poder, e não eu ficar à disposição deles. Porque eles me levam em coisas curiosas. Eu não quero fazer certas coisas e faço. Eu não quero ter determinados pensamentos e tenho. Eu não quero sentir determinadas emoções e sinto. Silvana, até concordo com o que você está falando, se a pessoa faz. Eu penso o seguinte, olha, eu observo, eu fumei durante muitos anos. Eu comecei com 11 anos de idade e parei em janeiro, no dia 1º de janeiro de 1975. Fumei o que eu podia, eu falei nunca, e foi por auto-hipnose, foi por auto-indução. Parei e nunca mais tive esse problema de vontade de fumar, tá certo? Desejo de fumar. Não me incomoda, minha mulher fuma até hoje, ela às vezes pede para eu, Léo, eu estou sem isqueiro, dá para você acender meu cigarro? Eu vou lá, acendo, devolvo para ela, não tenho vontade nenhuma. Esse problema para mim está resolvido. Mas eu sei o quanto foi difícil parar de fumar. Eu demorei mais ou menos 1 ano me preparando para isso, para que, aí depois eu vou falar de outra situação, quando você mexe com algum corpo interior. Você mexe com uma máquina, eu estudei sistemas durante muitos anos, e o sistema tem uma coisa curiosa, quando você mexe nele e não sabe o que é um sistema, você às vezes faz uma homeostase totalmente errada. Dou um exemplo, você fala assim, eu parei de fumar, mas graças a Deus não tenho mais problema nenhum com cigarro. Você está entendendo que você introduziu um mecanismo que não era pensado por você, ele simplesmente para fazer uma homeostase, isso é, você tirou alguma coisa de dentro do teu corpo
E ele não ficou nada satisfeito com isso daí. Então ele começa a reagir da forma que ele acha a melhor possível para recompor ou para se reequilibrar. Isso é uma coisa curiosa. Então, veja bem, quando eu vejo o problema das drogas, por exemplo, olha, uma pessoa quando percebe que ela é dependente das drogas, quando ela percebe, olha a luta que ela tem que fazer para que ela se livre dela. Eu estou falando de uma coisa, uma dependência, possivelmente, eu vou colocá-la como física, porque tem dependências que são emocionais e tem dependências que são intelectuais. Isso me lembra o símbolo da cruz. Jesus centrado, do lado direito, bom ladrão, do lado esquerdo, um mau ladrão. Se lembra disso, né? Mas dois, apesar de ser um bom e outro ser mau, os dois são ladrões. Ladrões do quê? Do seu centro, do seu equilíbrio. É aquele que você tem que olhar para ambos os lados, aliás, a palavra inteligência vem de interlegere, né? É você ter uma relação entre coisas. É evidente que quando você só observa um lado, você fica o Saci Pererê intelectual. Se você tem emocionalmente também só uma tendência, eu só gosto disso, eu só gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Querida, esse é um problema também de dependência essencialmente emocional. E não deixarmos de lado o aprimoramento do nosso campo emocional, porque ele realmente nos atrasa, o nosso emocional nos atrasa muito, ele é muito infantil, ele é muito pouco desenvolvido, ele é muito egoísta, né? Então nós entendemos os processos e não conseguimos colocá-los em prática, justamente para travas emocionais. E nós Exatamente. muitas vezes resolver problemas por causa dos entraves kármicos e espirituais. Então, há um somatório. Só que o que nós precisamos fazer é nos termos com o nosso crescimento e a nossa evolução. Quem pode... Nós achamos, muitas vezes, durante uma vida inteira, outras vezes no fim da vida, depende de cada um, outras vezes em momentos, às vezes, de soberba, lá na juventude, cada um na sua fase, nós achamos que nós somos donos do mundo, que nós podemos comprar Deus, que nós podemos comprar aquilo até que não paga, que não é o tempo. E vamos aprender a fazer escolhas e nos responsabilizarmos por elas. Porque se nós não fizermos esse comprometimento com a escolha, com o presente e com as responsabilidades que cabem, nós vamos ser engolidos pela dor do passado, pelos anseios do futuro. E nós vamos ser fantoches de um tempo que é o tempo presente. E nós vamos ser manipulados pela dor do passado, pela ansiedade e anseios do futuro, e vamos desperdiçar uma vida inteira. Nós estamos aqui para realmente desenvolvermos habilidades, qualidades, virtudes, transformarmos valores, com dor, com alegrias, com esforço, com dedicação, com aplicação. Não existe outra forma de crescimento e evolução sem comprometimento. Isso não existe. E o comprometimento, quando ele é real, concreto, verdadeiro, ele é interno. E aí a gente deixa de cobrar das pessoas, acusar pessoas, responsabilizar a família, passado, educação, genética. A gente arregaça as mangas e parte para a luta. Em algum momento tem que dar aquele clique e a gente tem que virar a página e escrever no alto assim, a data de hoje. Vou viver o dia de hoje, vou viver a minha vida aqui e agora, com o que ela tem para me oferecer, e vou dar para essa vida o que eu tenho de melhor. Eu vou buscar, em essência, aquilo que eu tenho de melhor e vou oferecer para o mundo. É muito fácil a gente se esconder nas desculpas, nas justificativas, nos devaneios, quando o nosso principal, a principal do nosso contato, vou sempre repetir isso, é o aprendizado, é da evolução. É para isso que nós estamos aqui, para evoluirmos.
E o outro é peça fundamental, mas é peça fundamental porque nós estamos aqui para a construção do crescimento através do interrelacionamento. É uma parte do nosso processo de crescimento. A outra parte é o interrelacionamento interno, é a comunicação nossa com a gente mesmo. Esse é o mais, eu diria, o mais importante. Por isso que nós temos que praticar essa conversa interior, nós temos que ter o nosso momento durante todos os dias de recolhimento, de paz, de sossego, de atenção para que nós possamos entender as nossas necessidades. O pessoal que convive comigo sabe que eu tenho uma frase que eu repito sempre: só atende quem entende. Então, para nós entendermos, nós temos que nos observarmos, nós temos que darmos oportunidade de avaliarmos as coisas sem tendências, de forma transparente, neutra, sincera, honesta. É que você me lembrou um mito romano chamado Janus. É uma figura que tem duas caras, uma voltada para frente e outra voltada para trás. Aliás, o mês de janeiro é dedicado a ele, porque é exatamente quando você olha para o passado e você olha para o futuro. Mas ele tem uma concepção também muito interessante, que é o seguinte: é você olhar para dentro para que você se transforme, mas você se transforme para fora, porque você só se transforma para os outros. Se não, se transformar só para si, você não tem significado nenhum. Eu acho que você simplesmente melhora o mundo quando você se melhora. Quando você começa a colocar quando você tem empatia pelas pessoas, quando você se torna útil ao meio. Tem duas falhas. Você só é útil ao meio e você deixa de ser útil a si mesmo, você se entrega. A gente chama de anjo tolo. Ele é bom, mas não sabe por quê. E o outro é o déspota. Ele tem um enorme conhecimento, mas só pensa em si. Então você tem que ter esse equilíbrio para que você faça de você o melhor possível para os outros, não tem por onde. Muito obrigado pela atenção quem esteve presente e particularmente agradecendo a Silvana, que foi muito carinhosa em fazer o convite. É muito além daquilo que você prometeu. Eu gosto demais desse assunto, você sabe disso, né? Ô, Léo, querido, eu te amo. Eu só vou convidar pessoas que eu amo muito aqui. Você acha que eu vou convidar algum chato? Alto escalão. Não, mas eu falei muito, mas eu estou aqui para aprender, viu, Silvana? E eu sei que você tem muita bala na agulha, como se diz. Ou farinha no saco, como dizem outros. Eu separei para nós hoje uma música cuja letra, vou ler um pedacinho da letra. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Essa música eu vou colocar para nós ouvirmos juntos, então. É uma música de um jovem rapaz, o Thiago York, e que tem essa poesia para embalar a nossa noite e para embalar o nosso chazinho. Amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai. Quando olhar sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo Tchau, tchau, até a próxima. Te amo! Lindo, querido. Beijo a todos. Obrigadão. A todos, a todos.